Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, o livro da criação. Capítulo 1, versículo de número 26 e o 27. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós queremos falar um pouquinho sobre esta criação de Deus que é o homem. E como tema, justamente isso, criado à imagem de Deus. O homem teve o privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas isso não significa que o homem foi feito parecido fisicamente com Deus, mas sim racional, moral, intelectual e espiritualmente parecido com Deus. Quando diz ou quando lemos a imagem e semelhança, alguns começam a conjecturar Deus tendo um corpo, uma compleição parecida com as nossas. Porém, Jesus deixou bem claro que Deus é Espírito. Embora o ser humano tenha se degenerado em consequência do pecado e tenha maculado a imagem de Deus em sua vida, ele conserva dentro de si uma partícula de Deus que lhe ensina a noção do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto. Então veja bem, o pecado, ele degenerou o ser humano. O homem agora ficou fracassado nesta imagem, houve uma ruptura. Porém, ele sabe o que é certo ou o errado. Mesmo que ele faça o errado, ele sabe o que é certo. Eu costumo sempre dizer na questão da criança. A criança, ela precisa aprender sempre o que é certo. Por isso que o papai e a mamãe sempre estão dizendo: meu filho, faça isso, minha filha, faça isso. Por quê? As coisas erradas já são inatas da natureza humana, da natureza decaída, da natureza pecaminosa. Então ele precisa aprender o que é certo para viver bem. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Então vê que é feito naturalmente as coisas inerentes do ser humano. Aí ele precisa aprender sempre o que é certo. Tendo a imagem e semelhança de Deus restaurada, embora feito do pó da terra, Deus deu o privilégio ao homem de ter sido criado à sua imagem e semelhança. Isso é maravilhoso, irmãos. O homem feito do pó da terra, aí Deus sopra sobre ele o seu espírito e faz dele agora alma vivente. Deus criou o homem e o dotou das faculdades de raciocinar, de sentir e expressar emoções e de fazer escolhas e agir conforme seu livre arbítrio. Você já parou para pensar isso? Você tem
toda liberdade. Deus lhe garantiu isso. E são princípios que ele não quebra. O homem nasce, doutor ou recebeu todas estas faculdades, ele pensa, ele raciocina, ele age, ele tem as suas escolhas, ele se expressa, ele expressa suas emoções, e ele é livre para escolher. É livre. Veja que no tocante à salvação, a palavra é pregada, ensinada, nós incutimos sim nas pessoas a verdade da palavra, porém, a escolha é dele, aceitar ou não, servir a Deus ou não. É como se você amanhecer numa segunda-feira e determinar para si mesmo, eu não vou trabalhar, você não vai. Terá as consequências? Sim. Pode perder o emprego? Claro. Se você é dono do seu negócio, poderá produzir menos, final do mês, menos salário, menos produtividade, porém, a escolha foi sua. Se você acordar de manhã e falar, não quero tomar banho, ninguém vai te colocar dentro do chuveiro ou no banheiro para você tomar banho, a escolha é sua. Então, Deus dotou o homem deste livre arbítrio. O corpo humano foi formado do pó da terra, porém a alma e o espírito que o homem recebeu veio do sopro divino. Olha que coisa linda. Podemos conferir lá no capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A partir dali, agora é uma alma vivente. A criança já nasce com essa alma vivente. Aleluia. Por causa do pecado do primeiro homem, todos os demais descendentes humanos se tornaram pecadores e ficaram destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. Parece uma palavra até pesada, mas uma criança, ela já nasce com essa natureza pecaminosa. Paulo escreve, Romanos capítulo 3, versículos de número 23, lemos assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda, Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Só há um meio deste homem reconciliar-se com o Senhor, é aceitando Jesus como Salvador. Porém, por meio de Jesus Cristo, o último Adão, ele trouxe a restauração do homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Estávamos fora, perdidos, sem reconciliação, mas agora por meio de Cristo fomos reconciliados. Ainda 5:12 de Hebreus, ou melhor, de Romanos, nós lemos, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos. Não há regrinha mágica. Como eu disse, uma criança tão bonitinha, acabou de nascer, cheirosinha, porém, já traz dentro de si a natureza pecaminosa. E só pode ser restaurada através de Cristo Jesus. Paulo ainda escreve, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos para a palavra de Deus, para ter embasamento naquilo que estamos falando. 15, 45 ao 47.
diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Está falando de Jesus. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Entende bem o que Paulo está dizendo? Estamos falando aqui da primeira criação. Deus criou Adão, então terreno. Mas depois veio Jesus, veio do céu, espiritual, para resgatar este homem que havia perdido, se perdido. Glória a Deus. Em Efésios 4:24 está escrito que, por meio de Cristo, o novo homem é criado, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. O homem natural, ele não entende essas coisas. Quando ele vê o cristão falando de Deus, falando a palavra de Deus, falando que foi restaurado, regenerado, ele diz: esse povo está tudo doido. Mas não, realmente é isso que aconteceu. Aí Paulo ainda enfatiza, dizendo: olha, se você está em Cristo, nova criatura é. Não é que será, não, é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então você agora é um homem regenerado. De acordo com Colossenses 1:15, Cristo é a imagem do Deus invisível. E em Hebreus 1:3, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Portanto, em Cristo, o homem tem agora a imagem e semelhança de Deus, restaurada em sua vida, uma vez que foi predestinado por Deus para ser conforme a imagem do seu Filho. Ainda queremos ler uma referência lá em Romanos 8:29. É muito bom meditar na palavra de Deus. Então fica aí atento. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Romanos 8:29. Olha só o que Paulo diz: louvado seja o nome do Senhor, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ainda vou ler o 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então você agora é uma pessoa que está destinada à bênção. Você agora tem esse selo da promessa. Você não é um qualquer. Por mais que as pessoas possam olhar para você, não te valorizar, saiba que você agora está na presença de Deus, a sua imagem foi restaurada. Você agora, a semelhança de Deus, a cada dia melhorando, buscando a santificação, através das palavras de Deus, da meditação da palavra de Deus. Concluindo essa palavra, apesar do homem ter falhado, Deus nunca desistiu de sua obra-prima, que é o homem. Aleluia! Deus não desistiu, Ele não vai desistir de você. Lá no Salmo de número 8, o salmista, com muita precisão, ele expressou da seguinte forma: que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Aqui está falando da pessoa do próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca Ele vai te esquecer ou te desamparar. E por intermédio de Jesus Cristo, o qual é a expressa imagem de Deus, o homem foi reconciliado com Deus.
e tem a sua semelhança com Deus restaurada em seu estado original. Original. Nós estamos aqui ainda, estamos nesse mundo cheio de tormentas, corrupções, dificuldades. Tem muitos que até dizem, pastor, não é fácil ser crente, e realmente não é fácil. Eu sempre digo, se alguém lhe falou que é fácil ser crente, te enganou. É difícil mesmo, porém, não é impossível servir ao Senhor com integridade, com humildade, com reverência, buscando a sua presença todos os dias. Vejam que João, o apóstolo do amor, ele fala na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Gosto muito desse versículo. Olha só o que João diz. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, ô glória. Você está sendo preparado para ir morar com o Senhor na eternidade. Não desista. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus possa te dar graça nesta caminhada. Eu quero orar por você. Amado e querido Deus, nesse momento, ó Pai, após termos proferido essa palavra, eu peço em nome de Jesus para que o Senhor possa dar bênção, dar graça, dê a este irmão, a esta irmã, uma força para resistir os dias maus, os dias de dificuldade. Eu peço cura, prosperidade em todo o campo da sua vida, para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa nação. Amém.